Bom dia a todos. Meu nome é Paulo de Castro Reis, sou diretor da CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Gostaria de iniciar este evento solicitando que todos os participantes coloquem as suas câmaras desativadas e os seus microfones no mudo para facilitar a conexão e melhorar a qualidade da conexão e da transmissão do webinar. As perguntas podem ser enviadas pelo chat e na segunda metade do evento, após a participação, a apresentação inicial de cada painelista, nós vamos colocar as perguntas para que sejam respondidas. Nós estamos vivendo um momento muito particular no mundo inteiro, não só no Brasil e no Canadá. Dentro desse novo cenário, surgem angústias e oportunidades. Nós podemos ver que esses desafios de hoje em dia, com a pandemia, fizeram com que nós fôssemos quase que forçados a adotar tecnologias que já até estavam disponíveis, mas que nós relutávamos em adotá-las por estarmos numa zona de conforto. Acho que até faltava um pouco de coragem digital, porque muitas das tecnologias que estamos usando hoje, provavelmente só usaríamos daqui 4 ou 5 anos, porque não éramos forçados a nos adaptar para isso. Essa adaptação acabou fazendo com que plataformas como essa permitissem que nós nos aproximássemos e tivéssemos oportunidade de conversar mais e até mais proximamente com pessoas distantes. E hoje temos a particular oportunidade de reunir num mesmo evento, ao vivo, representantes diplomáticos de alta hierarquia, tanto do Brasil como do Canadá. Eu acho que é uma oportunidade muito particular de reunir um grupo deste calibre, dessa qualidade, com o embaixador brasileiro no Canadá, a embaixadora canadense no Brasil e os cônsules gerais nos 2 países, além da cônsul comercial do Canadá aqui no Brasil. Então, nós temos realmente um grupo excepcional de painelistas e eu gostaria de iniciar essa palestra agora, chamando para debater um pouco, para falar um pouco sobre os impactos da Covid-19 nas relações Brasil-Canadá, a embaixadora do Canadá aqui no Brasil, Jennifer May. Deixa eu só compartilhar aqui. Muito obrigada, Paulo. E boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês, mesmo virtualmente. Nesses tempos de distanciamento físico, é muito bom podermos aproveitar o tempo e as ferramentas digitais das quais dispomos para compartilharmos conhecimentos e trocarmos experiências. Devemos nos solidarizar e trabalhar em conjunto para enfrentar este que é um grande desafio para toda a humanidade. O momento atual pede que os governos mundiais se apoiem e investam globalmente em saúde. Aliás, aproveito para mencionar que os ministros de Relações Internacionais de ambos
Canadá e Brasil, os ministros Champagne e Araújo, juntos com homólogos de outras nações, tiveram mais uma conferência telefônica durante a semana passada para coordenar a colaboração multilateral frente à crise e reiterar o quanto essencial ela é para assegurar a saúde, a prosperidade e a segurança dos Estados, inclusive nos esforços para o desenvolvimento de uma vacina. Neste contexto, gostaria de compartilhar com vocês o que o governo do Canadá tem feito, de maneira concreta, no âmbito doméstico e internacional, incluindo ações que nossas equipes têm adotado aqui no Brasil. A resposta doméstica do governo do Canadá à crise endereça, simultaneamente, as questões de saúde pública, econômicas e sociais. No âmbito da saúde pública, o governo do Canadá implementou medidas para assegurar a proteção da saúde e de segurança dos canadenses, a manutenção dos serviços governamentais, o gerenciamento de fronteiras e do comércio internacional, sempre buscando a colaboração com províncias, territórios e comunidades indígenas. Já no âmbito econômico e social, o governo do Canadá implementou um pacote de medidas de 307 bilhões de reais, aproximadamente 3% do seu PIB, sendo 100 bilhões destinados ao apoio direto a trabalhadores, organizações e empresas, e os outros 207 bilhões restantes utilizados no diferimento de impostos para manter a liquidez de empresas e famílias. Além disto, o governo oferece suporte à produção doméstica de suprimentos e equipamentos médicos críticos, além de apoiar continuamente as comunidades locais e grupos vulneráveis, inclusive no que diz respeito à insegurança alimentar, à violência doméstica e à necessidade de saúde mental. Desde o início da pandemia Covid-19, todas as ordens do governo no Canadá têm trabalhado em conjunto para retardar e conter a propagação do vírus. À medida que a primeira onda de atividade do vírus passa, governos provinciais e territoriais se moverão em seu próprio ritmo para restaurar com segurança a atividade econômica dentro de suas jurisdições, enquanto protejam a saúde dos canadenses. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou durante a semana passada que os governos federal e provinciais se uniram e concordaram como um conjunto de princípios comuns para reiniciar a economia canadense, com base na compreensão compartilhada e na apreciação do que a ciência e especialistas estão nos dizendo. Esta declaração reconhece a importância de reiniciar a economia através de uma abordagem gradual que protege a saúde dos canadenses, incluindo grupos de alto risco, bem como a necessidade de garantir a capacidade da saúde pública para futuras ondas do vírus, ao mesmo tempo em que continua a apoiar uma série de setores econômicos e trabalhadores canadenses. A declaração identifica 4 princípios principais, incluindo uma abordagem científica e baseada em evidências para a tomada de decisões, coordenação e colaboração entre todas as jurisdições, a responsabilização contínua e a transparência de todos os governos, e flexibilidade e proporcionalidade à medida que as informações mudam ao longo do tempo. Para o Canadá, tão relevante quanto os esforços locais mencionados anteriormente é a colaboração mundial neste momento, de múltiplas formas, incluindo a financeira. Contribuímos com cerca de 300 milhões de reais para organizações internacionais em resposta a apelos humanitários e de saúde pública. Investimos mais de 150 milhões de reais para o desenvolvimento da vacina Covid-19 através da coalizão de inovações em preparação para epidemias e mais 200 milhões para pesquisas rápidas em saúde em diversas áreas. Ainda no campo de recursos financeiros aplicados internacionalmente, transferimos 102 milhões de reais para assistência bilateral a países em desenvolvimento e mais de 19 milhões para o fortalecimento da capacidade global de segurança da saúde.
Finalmente, não nos limitando apenas ao auxílio financeiro, tivemos um forte engajamento ministerial e uma cooperação ativa dentro do G7 e do G20. Nós temos da saúde pública, finanças e assuntos externos, além de uma liderança técnica na Organização Pan-Americana de Saúde e na Organização Mundial de Saúde. Seguiremos firmes em nossa determinação de enfrentar esta crise de maneira colaborativa como o Brasil e demais parceiros no mundo. Estou seguro de que, juntos, conseguiremos emergir mais fortes e resilientes dessa crise humanitária. Obrigada. Obrigado, Jennifer. Muito obrigado. Eu gostaria agora de chamar o embaixador Pedro Henrique Lopes Borio, embaixador brasileiro no Canadá. Bom dia. Conseguem me ouvir bem, Paulo? Sim, muito bem. Obrigado. Bom dia a você, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a oportunidade. É uma oportunidade particularmente especial para mim, porque pouco tempo eu tive de fazer os primeiros contatos no Canadá, antes que nós entrássemos nesse regime de isolamento e que nos trouxe tantos desafios novos. Queria também cumprimentar minha querida colega Jennifer May e dar os parabéns. Aliás, Jennifer, o seu português está ótimo. Depois você tem que nos ensinar essa receita de aprender português em prazo recorde. Fico muito feliz de vê-la falando português. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente da Jennifer. Como eu acho que a maioria dos participantes hoje é de brasileiros, eu não vou me referir muito àquelas medidas que têm sido tomadas no Brasil, tanto no nível federal quanto nos níveis estadual e municipal, mas apenas iluminar alguns aspectos que conversam, digamos assim, com as observações feitas pela Jennifer. Um deles é que nós temos acompanhado com enorme interesse as medidas que o Canadá tem adotado, até porque o Canadá tem semelhanças importantes com o Brasil e pode propiciar muito boas referências, assim como nós, talvez, ao Canadá no processo de enfrentamento dessa crise. Uma delas, evidentemente, é a gigantesca vastidão dos dois países e o fato de que as soluções são, de certo modo, adaptadas às realidades de cada local. Então, no que tange a nós aqui no Canadá, nós temos feito um esforço muito intensa cooperação com os colegas, que também cumprimento, e é um prazer muito grande estarmos juntos aqui, para acompanhar todas as medidas que estão sendo tomadas pelos governos locais, pelo governo federal do Canadá, e transmitir isso ao Brasil, inclusive, como um subsídio importante, até porque os países têm, pode-se dizer, tempos diferentes em que eles estão no trato dessa crise. Então, as observações do Canadá, os aprendizados do Canadá e as questões que se colocam são, com certeza, muito úteis, são referências importantes. A embaixadora Jennifer May também mencionou a relação direta entre os chanceleres, um grupo que tem se reunido e continuará a se reunir, assim como em muitos outros fóruns. O Brasil e o Canadá compartilham totalmente essa tradição de forte engajamento. Eu acho muito importante mencionar e mirar desde logo no futuro. Por exemplo, todos passam cada vez mais a sonhar com o momento em que nós possamos ter uma vacina, que será a solução duradoura para essa crise. Muito bem, aí já se pode claramente identificar que, de novo, Brasil e Canadá pertencem a um grupo razoavelmente restrito de países que podem ter um papel extremamente importante nesse processo da adoção de uma vacina quando se chega a ela, porque não é apenas a descoberta de uma vacina. É importante frisar que vai haver a questão da produção de uma vacina, como nunca antes foi enfrentado um desafio pela humanidade, que será de produzir bilhões de doses de uma vacina. E nesse ponto, o Brasil pode se orgulhar de ser um dos maiores produtores mundiais de vacinas, com excelência reconhecida de entidades como Fiocruz, Farmanguinhos, Butantan e outros, ou seja, e empresas privadas também. Lembrando até que as instalações utilizadas mesmo para a produção de produtos veterinários, que o Brasil também é um líder,
não necessariamente podem ser descartadas como de eventual uso para a produção de medicamentos. Ou seja, nós temos todas as credenciais para imaginar que estaremos dentro de fortemente engajados dentro dos processos de saída dessa crise progressivamente. Com relação às questões mais específicas, Brasil, Canadá, eu queria dizer o seguinte: nós consumimos um enorme tempo e esforço recentemente tratando dos casos emergenciais, dos brasileiros, sobretudo, dos nossos conterrâneos. Podemos depois discutir isso em mais detalhe. Temos uma situação melhor do que em outros lugares. Nós vimos conterrâneos literalmente dormindo na calçada de aeroportos ou sujeitos a grandes constrangimentos, e aqui nós temos acompanhado com muito cuidado e muito de perto os casos daqueles que podem ficar em situação de maior vulnerabilidade. Mas acreditamos que ainda está razoavelmente administrável esse cenário, tanto que não chegamos ao ponto de organizar de imediato voos de repatriação, como em outros lugares foi urgente organizar. Não excluímos essa possibilidade, se for necessário, mas ainda temos outros recursos. Agora, eu queria também aproveitar o fato de que nós estamos conversando com vocês da Câmara, membros da Câmara e própria direção da Câmara, os nossos colegas canadenses, para dizer o seguinte: nós não podemos ficar parados também. Temos que pensar, eu acho que 2 ou 3 questões que nos interessaria profundamente conhecer desde logo. Primeiro, é convidar a todos que estão participando hoje, que na medida que identifiquem problemas, compartilhem conosco. Será importantíssimo para nós conhecermos os problemas que as empresas estão enfrentando, que as entidades estão enfrentando. Segundo, compartilhem também um passo a mais, aquilo que antevêem que possam vir a ser problemas logo mais. E terceiro, quem sabe nós podemos construir juntos um cenário daquilo que vão ser as nossas relações ao longo dessa crise ou mais adiante um pouco. O que eu me refiro quando eu menciono construir um cenário? Ou seja, já é possível antever que nós vamos ter severos impactos na nossa balança de pagamentos. Não é razoável imaginar, por exemplo, que as exportações brasileiras de minérios vão permanecer iguais se uma indústria fortemente consumidora desses minérios, como a indústria automobilística do Canadá, vai passar por uma retração como provavelmente ela nunca viu. É também estratégico para nós saber se vai haver impacto ou não, problemas com a logística de um produto canadense que é de extrema importância para nós, que são os fertilizantes. E nós também estamos longe de poder aquilatar ainda o impacto sobre os transportes aéreos, inclusive não só de passageiros, mas de carga, que era uma vertente que vinha se desenvolvendo e atraindo cada vez maior atenção no caso do Brasil. Então, essa construção de cenários, e mais do que isso, a ajuda de quem está em segmentos específicos e quem está tratando de problemas imediatos, para que nós possamos ter o quebra-cabeça mais completo, é de extraordinária importância nesse momento. Eu queria estimulá-los, então, a dizer que o nosso diálogo vai muito além dessa reunião de hoje, que nós possamos estar em contato direto com vocês, nos procurem sempre que quiserem, e eu estou disposto a participar desse tipo de iniciativa tantas vezes quanto forem necessárias. Queria também ressaltar mais uma vez o papel dos nossos consulados. São realidades bem diferentes, e cada um deles está extremamente atento às suas circunstâncias locais. O Rubens, com certeza, vai falar de Montreal e do que ele vê de lá. A Ana Lélia, o Ademar vão dizer alguma coisa sobre Toronto, com certeza, o Silvio, Vancouver, e com isso nós vamos poder compor um quadro mais rico. Nós não queremos abandonar em nada a expectativa que eu tinha quando eu cheguei ao Canadá, que o ano que vem nós comemoramos 80 anos de relações diplomáticas, e nós achamos que os dois países chegaram num ponto em que nós podemos fazer muito mais. Agora a dificuldade ficou muito maior. E o Canadá também comemora, não sei se muitos sabem, 150 anos no ano que vem da abertura do seu primeiro escritório comercial no Brasil. Isso não é pouco, isso nos põe numa categoria especial, e isso nos dá também responsabilidades muito grandes, responsabilidades ampliadas, vamos dizer assim. Acho que, como primeiros comentários,
Era o que eu tinha a dizer e fico muito grato pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, embaixador Pedro. Gostaria agora de chamar a cônsul-geral do Canadá no Rio de Janeiro, Evelyn Coulomb. Boa tarde a todas e a todos. Conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Ok. Então, é um prazer para mim estar com vocês esta tarde a partir da cidade maravilhosa. Vou falar um pouquinho de como adaptamos o nosso trabalho no Brasil nessas circunstâncias. Então, desde 24 de março, no Rio, estamos operando um consulado completamente virtual. Então, todo o pessoal está trabalhando de casa, estamos indo ao consulado só para emergências e a maioria do trabalho também na embaixada em Brasília, no consulado em São Paulo, é feito de maneira virtual, isso para obedecer às instruções das autoridades locais e se preservar a saúde e segurança do nosso pessoal. Temos uma equipe de resposta para a emergência, como essa pandemia afeta o país inteiro. Temos um processo de coordenação entre as missões da embaixada e os dois consulados, um time nacional com a embaixadora como comandante do incidente, que chamamos no nosso lingo. Temos grupos de trabalho também para temas específicos, como um grupo de trabalho sobre planejamento, outro sobre o trabalho consular, outro do lado dos recursos humanos, e estamos fazendo os relatórios diários para a sede, para mantê-los informados do que está acontecendo no Brasil, no país mesmo, e também dentro das nossas missões e com o nosso pessoal. Então, no começo, focamos muito no nosso trabalho consular para ajudar os canadenses para voltarem para o Canadá, porque o nosso primeiro-ministro fez um chamado a todos os viajantes canadenses de voltar para casa. Então, assistimos os canadenses para voltarem, e depois, como fechamos também as fronteiras para os estrangeiros, tivemos que responder a todos os brasileiros que estavam separados da sua família. Como era o March Break, muitos brasileiros tinham viajado para o Brasil para visitar a família e amigos, e depois ficaram aqui e não podiam voltar para o Canadá. Então, os consulados ajudaram e a embaixada também para ajudar a preparar cartas para reunificação familiar, para permitir essa reunificação das famílias. Tivemos cruzeiros também que passaram pelo Rio, então assistimos os canadenses para desembarcar e voltar para o Canadá. E agora, os canadenses que estão no Brasil, para a maioria deles, vão ficar aqui. Então, estamos respondendo às suas dúvidas, estamos em contato constante com o nosso cônsul honorário também em Belo Horizonte e a rede de wardens, que chamamos, então, são uma rede de canadenses que moram no país para obter informação sobre o que está acontecendo na região deles e obter informação sobre os canadenses que moram lá. E, bom, estamos sempre cuidando do bem-estar do nosso pessoal, a saúde mental, é a Semana da Saúde Mental no Canadá esta semana, então temos mecanismos para engajar o pessoal, temos treinamentos, estamos fazendo muitos esforços para preservar o bem-estar do nosso pessoal. Como tenho essa oportunidade de falar com vocês, queria também mencionar algumas iniciativas que seguimos ou avançar apesar da pandemia. Um projeto que fazia 2 anos no qual trabalhamos e tínhamos que fazer o lançamento em março,
num evento presencial, mas como não pudimos, fizemos um lançamento virtual do plano de ação das mulheres na mineração. Então, a adaptação de um plano de ação para ajudar as empresas de mineração a incluir mais mulheres. E fizemos esse projeto em parceria com o IBRAM, Women in Mining Brasil, e ID 101, empresas, SCBC, e fizemos um lançamento virtual desse plano de ação, porque achamos que é muito importante, mesmo durante essa pandemia, de avançar as questões de igualdade de gênero. E participei de um webinar também que organizamos na semana passada sobre a transformação digital no setor de petróleo e gás, que organizamos com a PUC-Rio. E estamos preparando uma série de webinars sobre os impactos do Covid sobre os setores comerciais que trabalhamos no Brasil. Então, vamos divulgar essa informação quando esteja disponível. Então, só isso, queria falar um pouquinho da nossa resposta, do que estamos fazendo, e estou disponível para responder a perguntas. Obrigada. Ótimo, Eveline, muito obrigado. Gostaria agora de chamar a cônsul-geral do Brasil em Toronto, Ana Lélia Beltrame. Oi, pessoal, um bom dia a todos. Um prazer estar conversando com vocês. Aqui em Toronto, nós tivemos cerca de 250 brasileiros em situação de risco para voltar para o Brasil. Mais ou menos 250, nenhum caso assim mais dramático, não precisou mais nenhuma outra coisa. Todos os 250 casos já estão encaminhados e nós contamos, para resolver isso, nós contamos com o apoio fantástico, maravilhoso das autoridades de Ontário, da área de segurança e da área de saúde. Eu tenho muita gratidão pelas autoridades de Ontário e de Manitoba, que têm sido extraordinárias em apoiar o consulado. A mesma coisa a administração dos aeroportos, tanto Bishop como Pearson, fazem o possível, fazem muito mais do que o possível, e a Air Canada também tem ajudado muito. Então, nós registramos a nossa gratidão com as autoridades de Ontário, dos aeroportos e a Air Canada. Nós não tivemos falecimentos de brasileiros aqui. Teve um caso de suicídio, mas que não tinha nada a ver com a pandemia. A província de Ontário está chegando no platô da curva. E a ordem de emergência aqui está estendida até o dia 19 de maio. Não quer dizer que vai acabar no dia 19 de maio. Dia 19 de maio, o premier vai rever os números e, se for o caso, encerra. Mas já estamos todos informados e temos informado as empresas que a reabertura, a retomada, quando houver, será em pequenas doses, será pouco a pouco, paulatinamente. Então, algumas pessoas, os empresários estão um pouco ansiosos, mas eles têm que se conformar e aguardar mais um pouco, e quando retomar, vai ser com condições. A retomada em Toronto vai ser uma retomada condicionada. A gente tem conversado com os empresários brasileiros sobre isso. Vai vir aos poucos. Agora, nós temos aqui um assunto que, esse sim, é um assunto que está muito intenso. Eu vou pedir que o Adhemar fale sobre ele, porque o Adhemar está tratando e ele está no meio das tratativas, então todo dia tem uma novidade. Se trata da questão de comprar equipamentos de ventilação para hospitais junto a empresas canadenses. E também coisas um pouco mais concretas com relação ao desenvolvimento da vacina por instituições em Ontário. Eu vou pedir que o Adhemar agora conte essa cooperação que surgiu em função do Covid.
Perfeito. Muito obrigado, embaixadora Ana, e também aproveitando para cumprimentar a embaixadora Jennifer, embaixador Pedro Bório, né? E o grande prazer, agradecendo ao Paulo a oportunidade também de nós podermos nos conectar, todos os colegas brasileiros e canadenses. Isso não acontece com frequência e certamente com frequência menor do que nós gostaríamos, né? Só 3 comentários rápidos que eu faria, então. Primeiro é a questão da importância e da experiência de Toronto para nós e da província de Ontário, das províncias que estão sob nossa jurisdição, mas essencialmente Ontário, porque aqui é uma província, uma região canadense, onde concentra algo em torno de 40% a 42% dos principais indicadores macroeconômicos do país, né, como a população, o PIB, a produção industrial, né, a inovação. Tudo isso, quer dizer, tem um impacto muito grande na vida do Canadá, como o premier daqui, o equivalente ao governador de Ontário, fala, que é a usina de produção do Canadá, de grande medida, né? Então, é um lugar que, para nós, é extremamente desafiador atuar aqui, além do trabalho mais convencional e de impacto, que é de atendimento à comunidade brasileira, né, de facilitação do contato das respectivas comunidades, mas nós também temos aqui uma responsabilidade grande em acompanhar essas oportunidades de desenvolvimento econômico, desenvolvimento produtivo, de parcerias para o comércio, para os investimentos, para a ciência, tecnologia e inovação, que a província de Ontário e, em menor medida, a Manitoba também oferecem. Aqui nós temos em Toronto uma das principais, maiores bolsas de valores do mundo, é a 4ª maior metrópole das Américas, né? É uma grande potência em termos de serviços, né? Sobretudo serviços tecnológicos, né? Em diversas áreas. Então, tudo isso nos requer uma atenção permanente e contínua, sobretudo numa conjuntura dessa de emergência sanitária em que nós vivemos, em que há demandas recíprocas do Brasil e Canadá, há experiências, há urgências que precisam ser comunicadas e trocadas sempre com a coordenação com os demais consulados nossos aqui no Canadá e com a Embaixada em Ottawa, para que nós possamos facilitar essa comunicação e esses procedimentos. O segundo ponto, quer dizer, nós, naturalmente, só um comentário curto também sobre a questão econômica, do mesmo modo que isso atingiu o mundo todo, né? A nossa jurisdição aqui, a economia local, foi atingida também de maneira bastante impactante, e um dos dados mais, digamos, contundentes é justamente a enorme queda no nível de emprego. Ontário vivia aqui com índices confortáveis, que eram exatamente a média do Canadá, em torno de 5,5% a 5,8% de desemprego aberto, e esse número triplicou por conta da pandemia. Quer dizer, no espaço de menos de 2 meses, 277 mil pessoas ficaram desempregadas aqui na região da Grande Toronto, né? E uma série de respostas, mas, por outro lado, houve uma resposta também positiva em 2 aspectos em que não só os instrumentos de assistência social foram bastante também contundentes e eficazes, né, nesse curto prazo, como também houve o desenvolvimento de uma série de outros setores econômicos que estavam, alguns deles multiplicaram até 4 vezes, né, com 400%, que é o caso, por exemplo, do setor de abastecimento e alguns setores de varejo, no setor de alimentos. E o mais importante, que eu acho que é uma lição, que Brasil e Canadá estão fazendo isso em ritmos não exatamente mesmos, né, mas com a mesma disposição, que é um grande esforço de reconversão produtiva. Empresas que passaram a ter capacidade ociosa importante por conta da crise, passaram por um processo de readaptação produtiva, né, que eles chamam em inglês de retooling, justamente para produzir máquinas, insumos, componentes e equipamentos, né, para atender as emergências sanitárias, sobretudo do setor de saúde. E nesse aspecto, como mencionou a embaixadora Ana, né, aqui Toronto é também uma linha de frente, Toronto, Ontário e Manitoba também, né, embora não saibamos tanto assim, mas tem instituições aqui de pesquisa e desenvolvimento de ponta em nível global, e eles estão se acoplando com o setor produtivo justamente para fazer frente a essas emergências, né? E nós temos buscado justamente acompanhar esse processo para também oferecer soluções ao Brasil, oportunidades, intercâmbio, né? E a questão, por exemplo, são 4 processos essenciais, o principal deles que a embaixadora mencionou, para fazer frente a essa necessidade urgente que o Brasil tem de equipamentos de ventilação artificial, né, chamados respiradores, e que nós estamos, diferentemente do Canadá. O Canadá atingiu, já ultrapassou o pico da curva de contaminação, da curva epidêmica, de acordo com os modelos que estão sendo também estipulados por várias fontes. Eles estão começando a decair com a perspectiva de que a epidemia esteja completamente sob controle aqui no Canadá,
mas já na primeira quinzena de junho. O que no Brasil nós não sabemos, nós não temos modelos epidemiológicos ainda para saber disso, e a projeção é o contrário, que nós não atingimos esse pico ainda e que nós necessitamos desse equipamento de ventilação. Então, temos falado com empresas daqui do Canadá e também por demanda direta de algumas instituições, alguns estados brasileiros, alguns secretários de saúde, algumas secretarias de saúde têm feito contato conosco. Nós temos também tido bastante contato com agências de fomento à pesquisa e desenvolvimento que atuam com isso no Brasil, como a FAPESP, por exemplo. Temos tido contato com o Departamento de Engenharia Biomédica da UFRJ, que tem desenvolvido também um protótipo de respiradores, e com as contrapartes aqui no Canadá, que são empresas como, por exemplo, a Thornhill Medical, que produz um respirador, um equipamento respirador portátil, né, de ventilação portátil, de fácil adaptabilidade também. Esse já está disponível, digamos assim, inclusive para exportação, e nós temos trabalhado também com outras empresas, inclusive com algumas boas surpresas, embora sejam de longo prazo, isso não tem como atender a urgência da pandemia que nós temos no Brasil e no Canadá, e a perspectiva de trabalho conjunto, para pesquisa e desenvolvimento conjunto entre empresas brasileiras e empresas canadenses. Já há um contato, já há um diálogo, já há um intercâmbio inicial de ideias, procedimentos e protótipos que nós podemos avançar e nós queremos atuar nessa linha. Enfim, são muitas oportunidades, e como a embaixadora mencionou, nós temos acompanhado também os esforços aqui na Universidade de Waterloo para desenvolvimento de vacinas, aqui das universidades aqui da região da Grande Toronto, né, para processamento dos testes, dos exames, né, dos exames de detecção do vírus, e, portanto, para si também fazer uma estimativa, uma projeção da imunidade, que a gente chama de imunidade de rebanho, né, ou da imunidade comunitária, terapias de plasma também, tudo isso aproveitando essa enorme, essa excepcional qualidade, como o embaixador Pedro Bora ressaltou muito bem, né, da grande simetria e que existe na excelência da pesquisa e desenvolvimento em áreas-chave do setor de saúde, em que o Canadá e o Brasil, e particularmente aqui no caso também de Toronto, eles se projetam, né? Então, para nós é um desafio grande, ao mesmo tempo também um período que nos exige, também que nos traz alguma satisfação de ver que essa parceria tem funcionado e tem se estreitado. Obrigado. Legal, muito bom. Obrigado, Ademar. Obrigado, Ana Lélia. Gostaria agora de chamar a cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Heather Cameron. Paula, muito obrigada. Queria agradecer a você e a Câmara pela nesta oportunidade de participar nesta discussão com os colegas brasileiros e canadenses juntas. E um abraço virtual também aos outros convidados e participantes. Dentro das nossas discussões, minha contribuição hoje estará o sujeito de migração e o sector da educação, dois pilares muito importantes de nossas relações e dois pilares também que são bem afetados pela Covid e as restrições que foram introduzidas pelos governos diferentes, incluindo o governo do Canadá. Como vocês sabem, a fim de proteger os canadenses do surto da Covid, o primeiro-ministro canadense anunciou dia 16 de março as restrições de viagem e algumas medidas são introduzidas. A minha colega Evelyn já falou do regresso de alguns canadenses e brasileiros ao Canadá ao nível consular, mas queria hoje discutir mais sobre os assuntos dos estudantes e trabalhadores, investidores no Canadá. As restrições agora são actualmente para permitir as viagens essenciais ao Canadá. Então, a gente pode viajar ao Canadá se tem uma viagem, necessidade bem importante e, sobretudo, ligado aos sectores de produção dos alimentos, de transporte e serviços de saúde. Outras visitas, por exemplo, para tomar contato com os amigos ou outros colegas, não são consideradas essenciais neste momento.
Mas nossa equipe de imigração aqui no consulado em São Paulo continua de trabalhar para avançar alguns pedidos de visto e para permissão de trabalho. E fizemos isso com uma equipe reduzida aqui em São Paulo, mas com apoio dos colegas em Ottawa. E continuamos neste trabalho para estar pronto e mais preparada para avançar com as relações no setor da educação e de negócios desde as fronteiras são mais abertas. Sobre o setor da educação, que é um pilar bem importante, vimos algumas oportunidades agora de fazer negócios à distância, os cursos, os programas corporativos de formação e para os estudantes para continuar seus estudos que são atualmente no Canadá. E a educação internacional continuará estar um setor de prioridade para o Canadá e temos discussões agora sobre a reabertura do setor durante os meses que vêm. Nossas instituições educacionais no Canadá se adaptando para permitir os programas de estudo com elementos online e nosso ano escolar vai reiniciar em setembro. Okay. Em relação de negócios, o reinício da atividade econômica é fundamental no Canadá e no Brasil. Nossas atividades atuais ao nível de migração e de investimentos são os sectores importantes. Eu já mencionei a produção dos alimentos, transporte de saúde. E temos mais informação disponível no sítio web do Ministério da Migração e Cidadão de Refugiados. Pelas viagens de negócios, incluindo para investimento ou de startups, elas estarão no topo da lista para retomada assim que as condições permitirem. Encorajamos todos a submeter seus pedidos ou de avançar suas pastas do que possível neste momento, assim de estar mais preparado pelas mudanças que vêm durante as semanas e vêm dependente do progresso da pandemia, as decisões ao nível das fronteiras. Então, inclusão queria reafirmar que o Canadá está planejamento ativamente para a retomada das atividades e já temos algumas municípios e províncias que começarão as semanas que vêm de reativar suas atividades econômicas. Air Canada é um parceiro importante dentro de nossas relações. Esperamos que em junho ela vai reiniciar seus voos diretos entre o Canadá e o Brasil. E também nossa equipe aqui em São Paulo vai continuar de fazer as atividades online que permitem aos brasileiros de identificar as oportunidades de estudo ou de negócios e para avançar os pedidos em antecipação das mudanças que vêm para viajar. Obrigada. Muito obrigado, Heather. Gostaria agora de chamar o cônsul-geral do Brasil em Montreal, Rubens Gama. Alô, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, pessoal? Deixa eu me organizar aqui.
Bom, boa tarde a todos. Enfim, estou muito satisfeito de participar aqui com vocês nessa rodada de conversas em meio à pandemia. Agradeço à Câmara de Comércio pela iniciativa. Quero cumprimentar meus colegas Silvio, Pedro e Ana Lélia, também nossos colegas aí do grupo de embaixadores e cônsules do Canadá no Brasil. Eu acho a iniciativa de fazer essa rodada de conversas bastante interessante, sobretudo ela direcionada aí para o público brasileiro que se interessa pelo Canadá. Eu, nos meus contatos com amigos e familiares, enfim, conhecidos com Brasília, eles sempre me dizem que o Canadá tem aparecido pouco nas notícias do Brasil, né? Então, tem havido uma certa dificuldade, enfim, uma certa falta de informação de como é que nós estamos passando aqui por essa crise, por essa pandemia. E acho que, para quem tem interesse com relações com o Canadá, é sempre importante ter aí um testemunho já, enfim, de quem está aqui vivendo. Bom, já estamos aqui na 9ª semana de isolamento social determinado pelo Quebec, aqui em Montreal. Esta semana, na segunda-feira, já começou a ser implementado um plano já de relaxamento da quarentena. Não para Montreal, mas para o restante da província. Então, havia uma previsão que para Montreal esse relaxamento da quarentena fosse iniciar na segunda-feira, dia 11, mas ontem o primeiro-ministro veio à imprensa informar que foi decidido postergar isso para a semana do dia 18. Esse relaxamento é apenas, basicamente, o retorno de comércio de rua, comércio de empresas que dão para a rua, quer dizer, os comércios em shopping center vão continuar fechados. Vai haver também, neste relaxamento, o início de atividades de algumas indústrias, mas com protocolos muito fixos e determinados de como é que eles vão incorporar pessoas dentro de uma indústria, dentro de qualquer atividade de embalagens, ou que seja de logística. Eles dizem que com grupos muito pequenos de 50 pessoas e sempre mantendo o afastamento. É possível que seja determinada a obrigatoriedade, por exemplo, do uso de máscaras para estar na rua, no transporte público. Enfim, há uma série de... não vale a pena eu entrar aqui, até porque eu não conheço tudo assim de cabeça, mas há uma série de detalhamento de como vai ser feito esse relacionamento. O consulado tem estado fechado para atendimento presencial, mas nós continuamos a funcionar em regime de teletrabalho. Mas, apesar dessas medidas de distanciamento social, o consulado, que estão em vigor, portanto, desde o 13 de março, nós estamos atendendo sempre o público, sempre que há necessidade. Temos uma pessoa que está no consulado o tempo inteiro e nós, os restantes dos funcionários do consulado, temos trabalhado de casa. Bom, apesar de todo esse trabalho, e eu acho que foi feito de uma maneira muito séria, muito coerente e conscienciosa por parte do governo do Quebec e do governo do Canadá, de implementação de medidas de isolamento social, os índices de novos casos e de óbitos por Covid-19 no Quebec, nas regiões urbanas e metropolitanas de Montreal e de Laval, continuam a ser bastante altos, né? Houve e ainda há uma grande dificuldade em controlar a doença nos centros de cuidado de longa duração, que são as residências de idosos, onde, enfim, eu diria que foi o lugar onde a crise mais se fez notar aqui no Quebec, chamou muita atenção da imprensa, com relatos muito dramáticos de famílias preocupadas com seus entes queridos que estavam nesses centros e que teve um índice muito elevado de falecimentos, infelizmente. Em Montreal, para vocês terem um pouco noção de termos estatísticos, Montreal está
hoje em dia, atualmente, com 800 casos confirmados de infecção de coronavírus para cada 100 mil habitantes. Na ilha, em Laval, são 790 casos para cada 100 mil habitantes. E sendo que, por exemplo, na capital do país, na cidade do Quebec, são 120. Então, a diferença entre o que o nível de infecção em Montreal, na região metropolitana de Montreal, é 7 vezes, 8 vezes mais do que no restante do Quebec. É bastante alto, é onde, digamos, no Canadá, mais se fez sentir a crise do coronavírus foi aqui na região de Montreal. Na última estatística que eu tive acesso, desta semana, mostra, por exemplo, que o Quebec, apesar de só ter 20% da população do país, tinha mais de 32 mil casos da doença e 2.280 óbitos. Eu acho que no Canadá, hoje em dia, ainda não chegou nos 4 mil óbitos. Portanto, nós estamos aí falando que só no Quebec é responsável por 60% dos casos, sendo que apenas com 20% da população. Por que aconteceu isso? Por que está havendo? Acho que não foi de nenhuma maneira, eu imagino, ninguém aponta isso como uma falha local, mas talvez um dos pontos que mais se levanta é a questão da proximidade de Nova York com Montreal. Nós estamos, enfim, a 40 minutos da fronteira e com um trânsito de gente para Montreal, entre Montreal e Nova York, muito alto. Toronto também tem essa mesma proximidade com os Estados Unidos, mas, digamos, no dia a dia, a cidade de Toronto está um pouco mais voltada para Chicago do que Montreal para Nova York. Acho que a relação é mais próxima, poderia-se dizer que assim, é dividida, digamos. Um outro elemento que eles têm apontado foi a questão do Spring Break, o feriado de primavera, que aqui no Quebec aconteceu 15 dias, 2 semanas mais cedo, antes do anúncio da pandemia pela OMS. Então, o fechamento de atividades econômicas e dos voos internacionais, portanto, ocorreram quando os quebequenses estavam retornando do Spring Break, e muitos deles, portanto, já vieram infectados. Bom, e é possível também que aqui a província esteja fazendo o maior número de testes, tá? Aqui no país está sendo feito cerca de 20 mil testes por dia, e no Quebec estão sendo feitos 8 mil testes, quer dizer, 40% do total nacional está sendo feito aqui. Então, é possível que também haja uma subnotificação em relação ao restante do país. Bom, sobre o impacto dessa crise na economia do Quebec, a primeira coisa a ser notada é o seguinte: o Quebec vinha de um momento, quer dizer, apesar de o ano passado ter sido um ano relativamente bom para a economia do Quebec, teve uma taxa de crescimento de 3,6%, a economia do Quebec, ela já no final do ano passado, ela vinha numa tendência já um pouco mais declinante. Não teve um quarto trimestre de 2019, não havia sido um quarto trimestre muito empolgante. E o início desse ano também, com a questão, sobretudo, a partir da questão da crise do sistema ferroviário que houve, vocês devem ter acompanhado, com os bloqueios das linhas férreas no início de março. Portanto, já havia uma grande crise nos transportes, da mobilidade no Quebec, antes mesmo de começar o lockdown. De começar a quarentena. Então, todos os prognósticos que se tem indicam que o vírus da Covid-19 vai exercer um impacto muito grande sobre a economia nos próximos meses, como, aliás, vai ocorrer no mundo inteiro, né? Talvez a economia do Quebec, ou de Montreal, mais especificamente, seja um pouco mais vulnerável que alguns outros locais no Canadá, porque a redução de mobilidade de pessoas e, portanto, a redução da atividade turística para Montreal e para o Quebec, ela vai ter um impacto muito grande na economia como um todo. Montreal está parada, todos os grandes festivais de verão foram suspensos, a começar pelo Grande Prêmio de Fórmula 1,
mas os serviços de restauração, de hotelaria, dos comércios varejistas, tudo parado, e isso realmente, para a economia do Quebec, vai ter um impacto muito grande. Tem análises preliminares de toda ordem, algumas delas dizem que o produto interno bruto da província deve sofrer uma queda aí de 4%, 3,8%, que deve haver uma perda de 17 bilhões de dólares em receita. Mas, de qualquer forma, acho que isso são prognósticos ainda, talvez, muito cedo para serem feitos. Não sabemos, não temos ainda uma certeza de quando é que as atividades econômicas vão retomar no mesmo nível que de antes da pandemia, mas a impressão é que será muito grande. Fala-se, por exemplo, que deve haver um grande número de fechamentos de empresas e que pelo menos 30% da queda do PIB será causado pelo fechamento de empresas mesmo, e também, aí falo em outros 30% pela redução do comércio exterior. Um outro dado que chama atenção é que as famílias no Quebec, elas detêm uma grande parcela de sua riqueza alocada em ativos financeiros. Então, haverá um impacto importante na queda da bolsa, do mercado, o estresse que está havendo no mercado de capitais sobre a poupança das famílias. Apesar dessas perspectivas assim tão aterrorizadoras, existem alguns poucos elementos, eu diria, atenuantes para o Quebec, que eu acho que vale a pena chamar a atenção. O primeiro deles é a questão do desemprego. O colega de Toronto também mencionou o caso do Ontário, ou seja, a taxa de desemprego do ano passado, no Quebec, ela era muito baixa, ela estava aí por volta de 4,5%. Em alguns setores, inclusive, com taxa de desemprego negativa, ou seja, por falta de mão de obra. E havia um registro, vinha sendo registrado um crescimento importante nos salários, no valor dos salários, aí por volta de 4%. Também as finanças das famílias se apresentavam assim, em boa saúde, com baixo nível de endividamento, portanto, com uma boas reservas de poupança. Então, são forças, digamos, positivas que devem fornecer algum tipo de suporte ao consumo, uma vez que seja restabelecida aí as condições necessárias para que a economia volte a rodar. Fala-se que, neste momento, terá havido alguns indicadores, a perda de cerca de 250 mil postos de trabalho diretamente ligado às paralisações por causa da pandemia. O Quebec anunciou um programa de apoio às empresas, aí, da ordem de 2,5 bilhões de dólares canadenses, e também um programa de ajuda temporária aos trabalhadores. E todos esses programas da província depois foram complementados pelos programas do próprio governo federal, conforme a embaixadora mencionou. A curva de crescimento do Covid aqui do Quebec, em particular, os números de internações hospitalares, elas têm projeções assim otimistas, elas indicam que houve o famoso achatamento da curva, que está, por enquanto, dentro da capacidade de resposta do sistema de saúde da província. Quer dizer, as coisas estão sob controle, o trabalho tem sido feito de uma maneira muito criteriosa. Todos os dias, o primeiro-ministro, a ministra da Saúde, estão na televisão dando informações à população de como a evolução da doença e do tratamento da doença tem sido feita e sempre indicando que, por enquanto, as coisas estão sob controle. A crise, como eu mencionei há pouco, das residências de idosos, apesar de, num primeiro momento, ter sido muito impactante do ponto de vista, digamos, até mesmo emocional para a população do Quebec, ela foi muito impactante, mas agora ela parece já estar sob controle. Eles conseguiram contratar novas pessoas para irem atender nas residências e, enfim, os números estão tendentes a diminuir. O premier do Quebec, o premier Legault, ele considera, portanto, na última fala dele, ele disse que considerava satisfatória a resposta clínica hospitalar,
tem uma linha telefônica, 811, que é o InfoSanté, que permite que todo cidadão telefone, busque informações sobre o assunto. Então, eu tenho referência pessoalmente de pessoas que já procuraram e tiveram muito boa resposta do governo. Do ponto de vista dos brasileiros aqui, nós mais ou menos tivemos alguma tensão no começo, como foi mencionado, os brasileiros que queriam voltar para o Brasil, nada muito dramático, conseguimos controlar, foram todos, quem teve que ir embora praticamente seguiu, os outros brasileiros que continuam aqui querem ficar, não pretendem sair. Tivemos também alguns casos de brasileiros residentes aqui que tinham ido para o Brasil no Spring Break, estavam pretendendo voltar e ficaram retidos no Brasil. A maior parte deles, até com a ajuda dos consulados do Canadá em São Paulo, a maior parte deles foi resolvida. Acho que temos aí casos pontuais que não foram resolvidos. Portanto, eu acho que agora o que nós temos que fazer é, basicamente, continuar com esse plano de contenção, de isolamento social. Não temos ainda muito claro de como será a retomada, mas vamos ver como é que as coisas acontecem a partir daqui. Então, mais ou menos algumas ideias iniciais que eu gostaria de mencionar a vocês e fico à disposição aí para qualquer outra pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Rubens. Gostaria de chamar agora a Elise Racicot, cônsul e chefe do setor comercial do Canadá no Brasil. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Muito interessante também de ouvir o que os meus colegas tiveram para compartilhar. Vou tentar não repetir o que já foi mencionado pelos meus ilustres colegas. Eu vou me concentrar um pouco mais nessa parte, né, de comércio em si e de desafios que temos, talvez, em frente a essa pandemia, mas também de como isso pode abrir novas oportunidades, permitir oportunidades que continuam, e também vou mencionar um pouco das novas maneiras de fazer negócios que o Trade Commissioner Service do nosso Ministério, do governo canadense, está tentando colocar pela frente. Desafios novos. A minha colega Heather mencionou bastante essa questão, né, de viagens internacionais reduzidas entre o Canadá e o Brasil. Isso é definitivamente quando a gente fala sempre para empresários e empresárias da importância dos contatos pessoais, das visitas aqui no Brasil para fazer negócios. Esse fato de não poder viajar entre os dois países, por enquanto, de maneira fácil ou fluida, com certeza, pelo momento no qual estamos, é um desafio. Tem também desafios logísticos e de cadeia de valores que estão sentidas em todo o mundo, aqui no Brasil e também no Canadá e outros países, que vêm complicar também o cenário de comércio internacional. Foi mencionado bastante, né, os impactos antecipados ao nível econômico, então não vou repetir essas questões, mas faz uma situação na qual financiamento e os fluxos de caixa para tomar o risco necessário que envolve comércio internacional ficam mais difíceis para empresários, especialmente para as pequenas e médias empresas que muitas vezes compõem o nosso tecido econômico e são os exportadores que a gente tenta ajudar a diversificar em mercados como o Brasil. Não necessariamente nos nossos países, mas no mundo, nesse momento, diante dessa pandemia, bastante medidas foram tomadas, né, fechando fronteiras para evitar a exportação, por exemplo, de produtos essenciais na luta ao Covid. Esse fechamento, de uma certa forma, de fronteiras econômicas é uma preocupação também, é mais um risco para as empresas que estão querendo manter, continuar ou expandir, né, o comércio internacional. Dito isso, tem bastante coisas positivas também, né? Tem, como a gente fala em inglês, silver linings. E acho que a gente tem que focar também nessa parte para ver aonde terá essas oportunidades. Então, foi mencionado, né, na questão da educação,
que a educação à distância, por exemplo, se torna como mais atraente do que nunca, talvez. Então, é um setor no qual temos, no Canadá, um certo conhecimento, e eu acho que agora é um momento interessante para explorar mais essa questão. Da mesma forma que telemedicina, por exemplo, se torna também uma oportunidade que já existia, mas que não era tão considerada como hoje. Todas as soluções também que envolvem tecnologias que permitem um melhor distanciamento físico, ou de medir os dados que vão servir para decisões públicas. Então, estou pensando em inteligência artificial, em automatização na fabricação, por exemplo. Todo esse tipo de soluções também se tornam mais interessantes hoje e tem uma aceleração da demanda para esse tipo de tecnologias hoje. Toda a parte também de e-commerce pode permitir, às vezes, a empresas menores que talvez não teriam tido a capacidade ou até a própria vontade ou, enfim, facilidade de considerar fazer negócios de maneira internacional, permite facilitar viabilizar, né, essas aventuras, vamos dizer assim. Então, isso são coisas novas que a gente pode observar. Também o fato que algumas reformas foram aceleradas pela crise, né, seja, por exemplo, de deixar de utilizar papel para ter meios eletrônicos, para liberar cargas, por exemplo, reformas trabalhistas, tarifas reduzidas de vários produtos, todas essas questões que foram aceleradas também, né, pela crise atual, criam um ambiente que talvez seja mais proveitoso no futuro, melhor para atrair mais empresas a querer fazer negócios em mercados que às vezes podem ser para as empresas canadenses ainda distantes ou ainda complexos. Acho que no caso do Brasil isso é uma coisa positiva, que se essas medidas fiquem, acredito que uma vez que as empresas canadenses retomam os negócios, isso será uma vantagem para o desenvolvimento de mais laços econômicos entre os nossos dois países. Oportunidades também que continuam, né, que já a gente estava trabalhando, mas que hoje são reforçadas pela essa crise. Mencionei essa questão de inteligência artificial e de advanced manufacturing, né, da indústria 4.0. Acho que as indústrias vão querer cada vez mais transformação digital, não só porque agora estão tentando trabalhar de maneira mais eficiente para enfrentar a parte econômica da crise atual, mas também, como mencionei, para um certo distanciamento físico dentro das próprias fábricas, e também para permitir uma eficiência de custos frente à crise econômica. Toda a parte de tecnologias limpas também, que muitas vezes vão ajudar a economizar energia, podem continuar sendo uma vertente interessante de colaboração entre os nossos países. Na parte também, tem ainda muito interesse na parte da implementação do 5G no Brasil e como o Canadá pode ser um parceiro, né, dentro da construção desse novo espaço. Na parte de pesquisa e inovação, obviamente, a gente tem uma longa colaboração entre o Canadá e o Brasil, inclusive, aliás, uma colaboração muito estreita na área de saúde pública, talvez uma das áreas na qual a gente mais tem pesquisa conjunta. Então, acho que isso é uma oportunidade que podemos alavancar, né, num momento como esse, e ver mais pequenas empresas ou pesquisadores trabalhando juntos para desenvolver soluções que sejam apropriadas, né, para enfrentar essa crise juntos e de maneira comum. Novas maneiras de fazer negócios para o Trade Commissioner Service. O nosso serviço comercial teve um papel importante também em responder a essa crise, né, dentro do governo federal,
por exemplo, para manter cadeias de valores ativas, mas também para o suprimento de equipamento de proteção individual e de tecnologias em prol da luta ao Covid. Do outro lado, também, e isso dizendo, essa parte de suprimento usualmente não era tradicionalmente um papel do Trade Commissioner Service, mas hoje o nosso serviço comercial se metamorfosou rapidamente para se adequar a essa nova realidade, e estamos em vários países trabalhando em conjunto com fornecedores que têm tecnologias ou equipamentos de proteção, enfim, medicamentos que a gente precisa para qualificar esses fornecedores e atender a demanda no Canadá. Da mesma forma, estamos também ajudando as exportações das capacidades canadenses nesses setores, né? Estamos em comunicação com vários parceiros no Brasil que precisam de umas tecnologias, e junto com as empresas que podem, de repente, se tornar fornecedores e suprir essa demanda urgente de equipamento de proteção, mas especialmente também de tecnologia nesse caso. Então, isso são todos papéis muito importantes que o Trade Commissioner Service acabou levando para frente. Também tivemos um papel na implantação de alguns programas do governo para ajudar as pequenas empresas, inclusive de um grande programa de coempréstimos e garantias para ajudar no fluxo de caixa das empresas que foram atingidas, né, especialmente as pequenas e médias empresas que foram atingidas pela essa crise. Também temos adaptado alguns dos nossos programas, como o CanExport, por exemplo, para que possa ajudar mais na parte de digitalização do comércio internacional. Então, empresas que querem criar canal digital de vendas para poder continuar exportando, talvez que tinham planos de ir para uma feira internacional ou uma missão aqui no Brasil, e que, de repente, isso não é mais possível, e que estão tentando continuar esse trabalho de prospecção, mas através de meios virtuais. Aliás, é uma coisa que a gente está com certeza, que os nossos clientes e os nossos parceiros e contatos, tanto no Canadá e no Brasil, vão continuar, mesmo após essa crise, de utilizar cada vez mais tecnologias digitais para fazer negócios. Então, aqui também, dentro do nosso próprio trabalho, né, nos escritórios que temos ao redor do país, né, os 6 escritórios de comércio, estamos também tentando adaptar nossas maneiras de funcionar. A minha colega Evelyn mencionou os webinars que foram organizados na área de transformação digital, por exemplo, e alguns que estão sendo preparados também sobre o impacto do Covid sobre setores específicos. Também tivemos um virtual retreat a semana passada nos nossos 6 escritórios para ter essa reflexão sobre aonde terá essas novas oportunidades, aonde temos que nos concentrar para viabilizar, né, mais comércio entre os nossos 2 países. Estamos também experimentando, por exemplo, semana que vem teremos uma feira de educação virtual. Usualmente são feiras que a gente tem de maneira presencial e que são muito bem atendidas, com várias universidades canadenses. Dessa vez terá até mais, acredito, participando dessa versão virtual. Então, será interessante de acompanhar, de ver como isso muda a forma, né, de procura dos alunos e das faculdades. Também estamos organizando várias missões virtuais, inclusive, por exemplo, uma grande missão com vários eventos ao redor de Collision at Home. Collision, no ano passado, teve uma grande delegação muito expressiva do Brasil, e a gente estava com a esperança de ter ainda mais empresas participando esse ano dessa feira tecnológica, evento muito importante em Toronto, que hoje vai acontecer, mas de maneira virtual. Então, estamos desenvolvendo, junto com cidades canadenses, junto com parceiros, uma programação também exclusiva para o público brasileiro que vai participar da Collision. Então, assim, a gente está tentando se adequar, né, a essa situação, a relevar esses desafios tecnológicos e outros em frente a essa pandemia, mas
acredito que dentro disso tem também como valorizar mais ainda o nosso relacionamento e espero crescer mais laços econômicos entre os nossos países. Obrigada. Obrigado, Elise. Gostaria agora de chamar o cônsul-geral do Brasil em Vancouver, Silvio Albuquerque Silva. Obrigado, Paulo. Quero agradecer o convite feito pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá para estar aqui nesse diálogo. Quero cumprimentar o meu colega, o embaixador Pedro Bório, através dele, meus amigos e colegas Rubens, Ana Lélia e o Ademar. Cumprimento também a embaixadora Jennifer May e, por meio dela, Evelyn, Heather e Elise. E eu queria começar falando um pouco sobre o excepcional trabalho que tem sido realizado pelas autoridades de saúde pública das 3 províncias que estão sob a minha jurisdição, Colômbia Britânica, Alberta e Saskatchewan. A Alberta tem se destacado pelo número de testes realizados, que é algo excepcional para padrões canadenses e mundiais, e pelo número relativamente baixo de contaminados e internados e mortos. Os bons resultados alcançados por Alberta levaram a que, na semana passada, o governo da província anunciasse um plano cuidadoso de relaxamento progressivo das restrições e abertura do comércio e diferentes setores econômicos a partir do dia 14 de maio. Saskatchewan fez o mesmo a partir do dia 19 de maio. Em relação à Colômbia Britânica, eu quero destacar algo que me parece bastante relevante. Não conheço nenhuma cidade do mundo que tenha transformado, nenhuma província ou estado do mundo que tenha transformado uma autoridade de saúde pública, no caso a doutora Bonnie Henry, numa superstar. Os resultados alcançados por BC e, acima de tudo, a maneira como a população local aderiu às restrições que, by the way, foram sugeridas pelas autoridades provinciais, e as medidas restritivas de circulação e distanciamento social são consideradas moderadas em termos nacionais e mundiais. Apesar disso, apesar do caráter recomendatório de boa parte das medidas que foram recomendadas pelas autoridades locais, a população aderiu em massa e os resultados estão aí mostrando que, possivelmente, hoje à tarde será anunciado pelo Premier, começaremos a ter um relaxamento das medidas restritivas a partir dos próximos dias. Bom, um ponto interessante que eu quero ressaltar é que tanto a Colômbia Britânica como a Alberta, as economias das 2 províncias já vinham apresentando resultados negativos ao longo dos últimos meses. Em relação a BC, é sempre importante ter em mente que BC é um hub fundamental para o comércio com a Ásia. Enquanto o restante do Canadá tipicamente tem 3/4 das suas exportações direcionadas aos Estados Unidos, em BC essa fração é de pouco mais de 50%. BC tem outros mercados importantes, como a China, o Japão, e essa diversificação de mercados, também em setores, permitiu e tem permitido historicamente que a vulnerabilidade da província, da economia provincial, seja menor em momentos de crise. Evidentemente, no caso de uma pandemia mundial, o impacto sobre a economia de BC se fez sentir. Bom, faço uma referência rápida ao Porto de Vancouver, que, como todos sabem, é o principal porto do Canadá e o 3º maior da América do Norte. Juntamente com o porto de Prince Rupert, que fica no norte de BC, é o porto de entrada da América do Norte mais próximo da Ásia. Reduz-se em cerca de 2 dias, um pouco mais de 2 dias, a distância entre a Ásia e a América do Norte, utilizando esses portos de Vancouver e o porto de Rupert. Bom, 2019 foi o segundo melhor resultado histórico do porto de Vancouver em termos de volume de cargas transportadas entre a Ásia e a América do Norte, o Canadá especificamente. O melhor resultado tinha sido no ano anterior, em 2018. Agora, já existem registros feitos por parte de agentes de logística que, em 2014, a diminuição no trânsito de bens entre a China e
o Porto de Vancouver sofreu um impacto da ordem de 85%. 85%, o que é bastante significativo. É importante lembrar que já em 2019 se percebia uma redução do fluxo de comércio via Porto de Vancouver entre a China e o Canadá. E isso se devia a vários fatores, sendo que o principal deles foi o contencioso diplomático entre o Canadá e a China, que levou a uma redução expressiva na importação de trigo e canola do Canadá pela China. Bom, eu faço agora uma rápida análise de BC em relação aos cenários que estão sendo traçados, sobretudo pelo Business Council of British Columbia. Eu quero evitar o cenário mais catastrófico e negativo. Há dois cenários possíveis, e me fixar no cenário que me parece mais realista e otimista, que dá conta de que o PIB da província sofrerá uma redução de 7,3% em 2020. Isso é expressivo. Tão expressivo que, comparativamente, quando se olha para o que ocorreu na economia de BC na crise de 2009, a redução da economia local, do PIB local, foi de 2,6%. Já na forte recessão de 81, 82, a contração foi de 6,5%. Então, nesse cenário otimista, os maiores impactos, segundo o Business Council of British Columbia, seriam sentidos pelos setores de transporte aéreo, turismo, hospitalidade, que registrariam uma queda de 40%. O segmento importante também na economia local de produções televisivas e de cinema teria uma contração de 1/3. Vale comentar que esse setor gerou para a economia da província, em 2019, 3,4 bilhões de dólares canadenses, sendo que 2,8 bilhões vindo de produções estrangeiras, basicamente norte-americanas. O setor de construções também seria afetado e caindo cerca de 11%. O investimento muito importante que a província faria nos próximos meses foi reduzido brutalmente, que é a construção de 2 projetos de grande porte, que seria o terminal de gás natural LNG Canadá, em Kitimat, aqui em BC, e a represa hidrelétrica Site C, da BC Hydro, que também teve o processo de obras paralisado ou diminuído severamente. Meu colega Rubens fez menção à taxa de desemprego. Bom, em relação a março, a taxa de desemprego foi de 7,2%. Em fevereiro, a taxa era de 5%. E até fim de março, a economia local perdeu 132 mil trabalhadores. Falando agora de Alberta. Alberta tem tido um impacto econômico muito forte por conta da pandemia. Isso se deve ao fato de que a economia de Alberta promoveu muito pouca diversificação ao longo dos últimos anos. Uma das críticas que se pode fazer a um trabalho não tão exitoso das lideranças de Alberta nos últimos anos foi que Alberta permanece, apesar de todos os esforços empreendidos pelos governos provinciais, altamente dependente a sua economia de petróleo e carne. E isso faz com que, no caso de petróleo, por exemplo, os sucessivos governos tenham uma dependência extrema em relação a royalties do petróleo e de gás. Isso afeta e tem afetado gravemente a economia local nesse momento. No começo de dezembro de 2019, a ministra do Desenvolvimento Econômico, Comércio e Turismo de Alberta, Tanya Furr, esteve aqui em Vancouver e se reuniu com todos os cônsules gerais latino-americanos. Naquele momento, ela quis lançar plataformas de oportunidades de novos negócios entre os nossos países e Alberta. E, em relação especificamente ao Brasil, o que se percebe é que já existe um diálogo muito fluido entre o setor de óleo e gás do Brasil, tanto público quanto privado, e os setores público e privado de Alberta. O Brasil tem participado anualmente do Global Energy Show, em Calgary, e já recebemos investimentos significativos canadenses em segmento onshore no Brasil. Mas, falando da indústria petrolífera de Alberta, eu quero fazer referência a uma frase da ministra da Energia de Alberta,
na semana passada, em que ela disse que o Canadá precisa tanto do setor de óleo e gás quanto este precisa do Canadá. Olha, todos sabem que que o setor de óleo e gás representa 8% do PIB canadense, provê o principal produto de exportação do país e emprega aproximadamente 800 mil pessoas, direta e indiretamente. O governo de Alberta, sabedor da importância desse setor para a sua economia e para a economia do país, disponibilizou, nas últimas semanas, mais de 100 milhões de dólares canadenses em auxílio ao setor e anunciou que o importante oleoduto Keystone XL, há muito aguardado, teve a sua construção iniciada nos últimos dias, graças a garantias de 7,5 bilhões de dólares dadas pelo governo provincial. E um dado curioso, que vale a pena mencionar, em meio à crise da pandemia, e o que nós estamos percebendo em Alberta é que foram retomadas tanto a ampliação da Trans Mountain, que vem sendo objeto de um grande contencioso histórico entre Alberta e BC, e também envolvendo o governo federal, e esse avanço na construção e ampliação do oleoduto se deve ao fato de que, basicamente, hoje, a oposição de ativistas tem se limitado a protestos virtuais. O premier Jason Kenney fez referência ao oleoduto Keystone XL como o mais importante projeto da economia de Alberta nos próximos anos, com uma capacidade futura de 830 mil barris de petróleo cru diários e que vão ser escoados para as refinarias da região do Golfo do México. Bom, eu queria encerrar essa minha curta participação, nesse momento do nosso diálogo, fazendo uma rápida referência à questão dos estudantes internacionais. Eu acho muito importante que o tema tenha sido abordado, sobretudo pelos colegas canadenses, porque gerou-se, na parte dos estudantes internacionais que estão na minha jurisdição, um sentimento de muita frustração em relação à resposta que escolas de língua, sobretudo, mas também colleges, têm dado a demandas várias, que vão desde a diminuir com a adoção de ensino à distância por parte de vários colleges, pela não adoção de uma redução proporcional nas tuition cobradas pelos colleges e universidades e pela dificuldade que os estudantes brasileiros, e aí eu me refiro especificamente aos de língua estrangeira, de inglês como segunda língua, tiveram ao receberem informações contraditórias vindas dos consulados brasileiros. Falo do meu consulado, do Consulado-Geral do Brasil em Vancouver, em direção a eles, demonstrando a gravidade da crise de pandemia e as consequências sobre a sua sustentabilidade aqui em BC, em Alberta, e o recado nem sempre coincidente que eles recebiam das escolas de língua, que talvez, na expectativa de que a crise seria passageira, mantiveram muitos estudantes num falso dilema. Volto ao Brasil, já que a minha passagem para o dia tal e a possibilidade concreta de que as conexões aéreas se interrompam, e mais, a minha economia pessoal diminui a cada dia e não sei se terei dinheiro suficiente para me manter no país até que as escolas voltem a abrir. Então, na minha opinião, é um tema que precisaria ser aprofundado, e isso também é algo que tem me sido dito por vários agentes de imigração brasileiros sediados aqui em Vancouver, porque é algo que pode impactar de maneira significativa a imagem que estudantes e seus familiares, falo aqui especificamente estudantes de língua nesse caso, têm em relação à oportunidade excepcional que há décadas o Canadá oferece para o ensino de inglês como segunda língua. Então, essa falta de sintonia fez com que nós tivéssemos casos, e temos ainda casos, de brasileiros aqui em Vancouver, sobretudo, que permanecem na expectativa de reabertura dos cursos e que se recusaram e se recusam, de uma certa maneira, a retornar ao Brasil. Agora há uma inviabilidade prática para que o façam, mas eu acho que há uma sintonia fina que precisaria ser ajustada a fim de, retomando a cooperação nessa área fundamental de
de educação de inglês como segunda língua, então, no nível de pós-secundário, com estudantes brasileiros em colleges e universidades, para que não haja, tanto por parte de colleges como também da parte de escolas de línguas estrangeiras, uma falta de sintonia com aquilo que me parece que é o mais importante, que é prover informações precisas que balizem as decisões a serem tomadas por familiares de estudantes, muitos deles menores de idade, e estudantes maiores de idade que têm no Canadá um oásis e um destino muito seguro para a realização de seus sonhos de complementação de estudo e, eventualmente, fixação da sua presença como residente permanente, futuramente até cidadão canadense. E isso me parece que é um tema sensível que precisaria ser tratado por nós, talvez em outra oportunidade. Paulo, muito obrigado. Estamos aqui abertos a perguntas e essa oportunidade foi mais do que oportuna para que nós pudéssemos avançar temas importantes da pauta bilateral. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Silvio. Realmente, eu acho que essa rodada foi uma rodada muito interessante, onde todos tivemos oportunidade de ter uma visão mais panorâmica dos desafios que estamos enfrentando hoje durante esse período de pandemia nas relações Brasil-Canadá. Muitas perguntas foram feitas pelo nosso chat, várias delas já, inclusive, dentro do próprio chat foram respondidas, e as que não puderam ser respondidas, nós vamos encaminhar para os diplomatas a que elas se relacionam, para que possam respondê-las posteriormente, porque a gente já esgotou o nosso prazo. Gostaria de fazer alguns comentários. Surgiram vários temas que realmente mostram não só o que está sendo feito e o ambiente nos dois países, mas também, como algumas pessoas comentaram, desafios ligados à questão logística e à questão de mobilidade, tanto para estudantes como para executivos, para comércio, para mercadorias. São coisas que a gente vai estar acompanhando de perto e vamos procurar informar a todos assim que as novidades venham surgindo. Foi comentado também questões de visto, que podem ser esclarecidas diretamente com os consulados. A gente vai encaminhar as perguntas para os consulados específicos. Algumas pessoas, como o Pedro e a própria Elise, comentaram sobre vários, né? Estou comentando não só o Pedro e a Elise, mas tivemos vários comentários sobre as oportunidades que esse novo cenário oferece, principalmente ligadas a novas tecnologias e novas formas de trabalho. E vale reforçar que a Câmara de Comércio tem trabalhado em todos esses segmentos, inclusive nos novos, com a mesma energia e a mesma força que vínhamos trabalhando antes, só que num modo diferente. Mas reforço que é importante que todos acompanhem nossas atividades nas redes sociais. Esse evento é um evento novo que criamos, que se chama Brasil Canada Talks, que começou com uma série de 2 seminários, reunindo os diplomatas dos 2 países. O primeiro seminário é esse de hoje, e depois da manhã teremos um outro seminário com esse mesmo grupo, em inglês, para um público prioritariamente canadense, mas fica o convite para aqueles brasileiros que também quiserem se conectar e acompanhar o seminário sexta-feira com esse mesmo grupo, para se conectarem. Além disso, o próprio Canada Talks, em breve, vai estar reunindo também expoentes do Brasil e do Canadá de diferentes setores para tratarem sobre temas específicos. Temos também
várias comissões setoriais que estão funcionando a todo vapor. Já tivemos vários webinários de diferentes temas e temos já, num futuro muito próximo, webinários na área de saúde, de mineração, de educação, de tecnologia, de assuntos jurídicos, de assuntos econômicos. Então, mais uma vez, reforço a importância de vocês acompanharem as atividades da CCBC nas redes sociais para, se possível, participarem de todas essas iniciativas. Gostaria de, finalmente, agradecer não só a todos os que assistiram, mas especialmente a todos os embaixadores e cônsules que estiveram presentes aqui, engrandecendo esse evento, inaugurando o Brasil-Canada Talks. E, mais uma vez, reforço o convite para que todos estejam conosco já na sexta-feira para uma outra rodada do Brasil-Canada Talks. Muito obrigado a todos.